Boa noite, tudo bem com vocês? Vocês estão felizes, amém? Glória a Deus. Vocês não têm ideia, tanto que eu estou empolgado para estar aqui hoje. Vocês não têm ideia. Estou muito feliz de estar com vocês nessa noite. Eu queria que vocês abrissem sua Bíblia comigo. Provérbios capítulo 15, versículo 24. Provérbios capítulo 15, versículo 24. Amém? Quem trouxe a Bíblia aí? Levanta ela aí bem alto assim, ó. Levanta a Bíblia. Aí. Cadê? Aí. Ó. Tem que trazer Bíblia, gente. Vocês vão ver tanto que eu vou falar da importância dela hoje, tá bom? Provérbios capítulo 15, versículo 24. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Todo mundo achou aí? Quem está com a Bíblia? Diz assim: para o sábio, o caminho da vida leva para cima, para desviar do inferno, embaixo. Amém? Vocês têm que ter medo de falar inferno, não. Vocês têm que ter medo de ir para o inferno. É diferente. Tá bom? Vamos repetir todo mundo junto? Vamos lá. 1, 2, 3, ó. Para o sábio... Misericórdia. Sangue de Jesus tem... Vamos de novo? Vamos lá. Faz de conta que vocês têm voz. Tá bom? Vamos lá. 1, 2, 3. Para o sábio... Amém, glória a Deus, aleluia. Vocês gostam, quem aqui ama a palavra de Deus, amém? Glória a Deus. Tem um texto na Bíblia que eu gosto muito, que ele diz o seguinte, Jesus diz o seguinte, ó, porque os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os... Então hoje eu queria ver um negócio bem legal com vocês. Hoje eu vou pregar aqui embaixo, tá bom? Só que eu vou pregar aqui atrás, então vocês vão virar a cadeira ao contrário, quem estava sentado por último vai sentar primeiro, e quem estava sentado primeiro vai sentar por último. Pode virar. Não rasta, viu? Só ergue e vira a igreja. Agora, quem quer sair vai ter que dar oi pro pastor para sair, tá bom? Ok? Aí. Pode virar a cadeira. Não rasta. Ergue, tá? Por favor. Aí. Aí, muito bom. Ó, e se alguém fugir de mim, eu vou trazer para perto, hein? Uhul. Obrigado. Aê, cadê? Vamos? Já deu tempo? Deixa espaço para me passar aqui. Deixa o corredor para mim. Aê. Agora pode trazer o púlpito, Breno. Cadê meu púlpito? Aê. Olha aqui. Eu preciso que vocês prestem atenção. Gente. Já emocionou, já, tá bom. Ok? Eu estou só começando, tá bom? Você não sabe o que pode acontecer durante essa mensagem ainda, tá? Deus tem muitas surpresas para nós nessa noite, amém? Aleluia, glória a Deus. Aí, velho, isso é bom mesmo, hein, cara? Que é isso? Vocês são diferenciados, esses meninos mesmo. Bom. Amém. Obrigado. Pronto, todo mundo confortável, hein? Amém, gente? Amém? Então tá bom. Que bom. Olha só, eu não sei se vocês sabem. Ó, quem estiver conversando, eu vou colocar pertinho de mim aqui e vai pregar junto comigo, tá bom? Tá bom? Então, como eu disse, estou só começando. Eu não sei se vocês sabem, mas eu também sou escritor, tá bom? Eu já escrevi 3 livros, tá? E esse livro aqui, ó, se chama Decisões, tá vendo? Esse livro aqui, eu lancei ele em 2016. Já vai fazer 10 anos que eu lancei esse livro. E esse aqui já está esgotado, foram 1000 exemplares adquiridos. Esse aqui já está esgotado, tá? Mas hoje eu estava refletindo, na verdade, desde que o Moisés falou comigo, eu estava refletindo sobre o que eu ia falar nessa noite. E eu achei legal introduzir com vocês o capítulo 1 do livro. Talvez vai ser até uma resposta de Deus para mim, né? Eu tenho pensado numa segunda edição. E eu falei para os meninos agora, se tivesse
Se tiver segunda edição do Decisões, ele vai ser lançado no The Chosen. Tá bom? Beleza? Ok? Então hoje, eu queria falar com vocês sobre esse texto que a gente leu, Provérbios capítulo 15, versículo 24. E eu vou ler outros textos. Eu queria que você ficasse atento aí com a sua Bíblia na mão. Tá bom? A gente vai ler outros textos. Eu acho que tem alguma coisa na frente das antenas lá do microfone. Dá uma aliviada ali para nós ali, aquela treira lá, ô Miguel. Só tira da frente do receptor. Tá bom? Do microfone sem fio, tira as coisas da frente dele lá, que senão meu microfone vai ficar falhando. Tá bom? Gente, a gente acabou de ler um texto que vai falar o seguinte: o caminho do sábio conduz para onde? Não vou ter que ler de novo. O caminho do sábio conduz para livrar ele da onde? Do inferno. Então esse texto está dizendo o seguinte: quem é inteligente, quem é sábio, vai ser conduzido para o céu. Agora, aquele que é ignorante, aquele que é imprudente, aquele que é ímpio, esse vai ser conduzido para o inferno. Esse é o resumo do texto. E aí, o que leva a entender é o seguinte: Deus quer que todos nós sejamos salvos, amém? Você concorda comigo? Glória a Deus. Amém? Quem não quer ser salvo, dê um glória a Deus. Imaginei. Amém? Mas é na adolescência que vocês começam a pensar sobre o que vocês vão ser no futuro. É na adolescência que vocês começam a pensar em decidir, por exemplo, quem vai ser marido ou esposa. É na adolescência que vocês começam a pensar sobre que carreira vocês desejam seguir. É na adolescência que vocês começam a pensar sobre ministério, quem quer pregar, quem quer cantar, quem quer fazer alguma coisa. Por quê? Porque a adolescência é um período de decisões. É um tempo de decisões. E por mais que você faça, não, eu ainda não estou pensando nisso, em algum momento isso vai fazer parte da sua vida. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte: que você toma decisão todo dia. Todo dia você tem que decidir se você vai levantar da cama ou não. Todo dia você tem que decidir se você vai prestar atenção na aula ou não vai. Se você vai comer ou não vai. Se você vai obedecer ou não vai. Da mesma forma, na nossa vida espiritual, todo dia nós estamos tomando decisões. Algumas nos conduzem para o céu. E outras vão conduzir as pessoas para o inferno. Então, tudo é uma questão de decisão. Então, quando a gente fala de qual que é o meu rolê, a questão é o seguinte: qual que é o rolê que você quer fazer parte? Qual caravana, qual time de você quer estar? Você quer estar na turma que vai para o céu ou você quer estar na turma que vai para o inferno? Porque tudo na vida vai se resumir nisso. A nossa vida aqui na Terra é apenas um ensaio. No final das contas, a gente vai ou para o céu ou para o inferno. E para quem quer ir para o céu, algumas decisões precisam ser tomadas. Certo? Amém? Vocês estão conseguindo acompanhar? Então, o que acontece? Para quem quer ir para o céu, eu tenho observado o seguinte, que a adolescência talvez é o período de maior pressão quando a gente fala de decisões. Porque às vezes vocês não foram preparados para isso, mas as pessoas cobram que vocês estejam prontos, que vocês estejam aptos para tomar decisões que podem mudar a sua vida drasticamente. E por causa disso, muitas pessoas têm se enrolado. Muitas pessoas têm tomado decisões terríveis na adolescência que têm repercutido durante toda a sua vida. Muita gente casou errado por causa de uma decisão errada que tomou na adolescência. Muita gente não tem uma profissão legal por causa de uma decisão errada que tomou na adolescência. Muita gente abandonou os caminhos do Senhor por causa de uma decisão errada que tomou na adolescência.
Então, talvez a primeira pergunta que eu poderia fazer para você hoje é como tomar uma decisão certa. O que vai nos ajudar a tomar boas decisões? E a resposta está em Mateus 22, 29. Você está com sua Bíblia ainda? Abre aí. Mateus 22, 29. Jesus vai dizer assim: o erro de vocês está no fato de que vocês não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Veja bem, muita gente está decidindo errado, porque não conhece a verdade. Não, só quem quer ir para o céu mesmo, tá bom? Vamos de novo, fala assim, eu preciso conhecer a verdade. Mais uma vez, fala assim, eu preciso conhecer a verdade. Muita gente está decidindo errado porque não conhece a verdade. E esse texto é bem interessante, sabe por quê? Porque Jesus está lá entre os saduceus e o pessoal está fazendo pergunta idiota para Jesus. Eles estão falando assim, Jesus, olha só, fulano era casado com biciclana, e aí ele morreu, e aí o irmão dele assumiu a esposa, e aí morreu também, e aí deixa eu te falar, lá no céu, quem é que vai ser o marido dela? Jesus, vocês não estão perguntando isso não. Aí Jesus, eu sabia que no céu não tem casamento? Sabe, às vezes a gente faz umas perguntas absurdas, né? Será que lá no céu vai ter picanha? Será que lá no céu vai ter churrasco? Será que no céu vai ter açaí? Irmãos, deixa eu te falar, o que a gente está vendo aqui na terra é só um ensaio, no céu é uma versão melhorada. Então se você quer saber se no céu vai ter picanha, no céu vai ter uma picanha premium. No céu vai ter um açaí que paraense e não paraense vai gostar. No céu vai ter um piqui que goiano e não goiano vai gostar. Então a gente não tem que ficar preocupado com isso. A gente precisa, na verdade, é conhecer a verdade. Deixa eu te falar. Tem muitas perguntas que as pessoas fazem. E a resposta, sabe onde é que está a resposta? Na Bíblia. Pastor, eu posso fazer isso? Dá vontade de falar, vai ler a Bíblia. Pastor, mas isso aqui, vai ler a Bíblia. A Bíblia tem as respostas das nossas dúvidas. É a Bíblia que vai nos nortear. É a Bíblia que vai falar o que é certo, o que é errado, o que agrada a Deus, o que não agrada a Deus. Então nós precisamos recorrer à Bíblia. Eu conheço algumas pessoas que falam assim, mas Deus não fala comigo. Você já viu isso? Quem é que acha que Deus nunca falou com você? Tem alguém? Então, talvez é porque você nunca leu a Bíblia. Se você abrir a Bíblia, Deus vai falar com você. Eu tenho um amigo humorista, vocês conhecem, Rafael, um dia ele gravou um vídeo, né? O cara falou assim, eu quero ouvir a voz de Deus. Eu falei, então, vai ler a Bíblia. Não, mas eu quero ouvir a voz de Deus alto, então lê a Bíblia em voz alta. Se você quer ouvir a voz de Deus, vai ler a Bíblia. Se você quer conhecer a vontade de Deus, vai ler a Bíblia. É por isso que a gente pega tanto no pé. Quem trouxe a Bíblia? Quem tem Bíblia? Quem já leu? Quem fez isso? Porque a Bíblia é o que mais precisamos para conhecer a vontade de Deus. Se nós tivermos a Bíblia guardada no nosso coração e na nossa mente, as nossas decisões serão decisões extraordinárias. Então não fique esperando o momento oportuno. Não fique esperando o som do teclado, a voz mansa do pregador, ou o anjo sair do céu para você ler a Bíblia. Comece a ler hoje. Porque a Bíblia ela é importante. Tem um texto que eu gosto muito lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, que vai dizer assim, toda a Escritura é inspirada por Deus. Repita comigo, toda a Escritura. Então a Bíblia inteira de capa a capa foi Deus que inspirou, ok? E ela é útil para, repita comigo assim, ensino, repreensão, correção e educação na justiça. Olha só, vou resumir esse versículo de uma forma que você vai entender. Paulo está dizendo o seguinte, que a Bíblia é o nosso posto Ipiranga. Como assim, pastor? Eu quero saber, como é que vai ter um namoro santo? Vai na Bíblia. Como é que eu tenho que tratar os meus pais? Vai na Bíblia.
Como é que devem ser as minhas amizades? Vai na Bíblia. Porque a Bíblia é útil para o ensino. Ou seja, a Bíblia ela serve para mostrar o caminho certo. Mas a Bíblia ela é útil também para repreensão. Ou seja, para mostrar qual que é o caminho que não é o certo. Mas a Bíblia é também útil para correção, ou seja, para fazer do caminho errado um caminho certo. E a Bíblia também é útil para instrução da justiça, ou seja, para permanecer no caminho certo. Então, você decidiu, você vai lá na Bíblia e confere que a sua decisão está de acordo com a palavra de Deus. E se ela estiver de acordo, vai em frente. Senão, você tem a oportunidade de corrigir a rota. Quantas vezes eu já tomei decisões, quando eu fui ler a Bíblia, eu falei, ih, rapaz, não é isso aqui que Deus quer para mim, não. Sabe, às vezes, eu estou lendo a Bíblia, eu já li a Bíblia algumas vezes. E às vezes eu estou lendo a Bíblia e, de repente, sabe quando a ficha cai? Não, isso não é da época de vocês, não. Sabe quando parece que você descobriu a verdade mais secreta do mundo? Sabe quando você acha que você descobriu a chave de todos os seus problemas? Então, esse é o sentimento de quando eu estou lendo a Bíblia. Porque a Bíblia, ela ilumina o nosso caminho. A Bíblia é que vai nos direcionar às sábias decisões. Amém? Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é o quê? Conhecer a verdade, ou a palavra. Ok? Então, a primeira coisa é conhecer a verdade. Em segundo lugar, além de... Não basta conhecer. Eu também preciso tomar uma atitude em relação à verdade. Eu preciso praticar a verdade. Repita comigo. Eu preciso praticar a verdade. Assim, eu preciso praticar a verdade. Tiago, capítulo 1, versículo 22 ao 25, vai dizer assim, ó, não sejam apenas ouvintes da palavra de Deus, mas sejam também praticantes. Por quê? Porque senão, para que vocês não sejam enganados. Continua a leitura aí, Isaac, por favor, 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelhe-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. 25. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. O que Tiago está dizendo aqui? Tiago está falando o seguinte, que a pessoa vai no culto do The Chosen, e aí ela ouve a palavra. E aí ele vai para casa e fala assim, nó, velho, que palavra massa que eu ouvi hoje, viu? Nó, foi bom demais o negócio, viu? E aí ele começa, pensa, olha só, o cara que pregou lá hoje, ele era massa, ele era bom. Só que aí amanhã, ele ainda lembra um pouquinho da palavra. Depois da manhã, ele já esqueceu tudo. Passou uma semana e não sabe nem qual foi o versículo que foi lido. Isso também vale para o nosso devocional. Eu não vou perguntar quem aqui faz devocional, não, porque todo mundo aqui vai fazer em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Imagina você ler um texto, você fala assim, Jesus fala assim, ó, sede obedientes aos vossos pais. Ok, eu conheci a verdade, amém? Mas depois entra a parte da praticar a verdade. Será que eu peguei aquele conhecimento e coloquei em prática? Porque é isso que Jesus espera de mim e de você. Se a gente quer ser conduzido ao céu, a gente precisa praticar a verdade. Tiago está dizendo o seguinte, sabe quando você olha no espelho e você não sabe mais como você penteou o cabelo? E você não sabe mais de que lado é aquela espinha sua? Você não sabe mais qual é o dente que está sujo? Então, acontece isso? Fala assim, não. Só se eu não olhar no espelho direito. É isso que Tiago está dizendo. Que não basta conhecer, é preciso praticar. Sabe, a mensagem que eu ouço aqui na igreja, ela precisa ser guardada no meu coração, ela precisa ser guardada na minha mente, para que eu possa colocar em prática. Porque escutar é muito fácil. Ouvir é muito fácil.
Agora, praticar é outro rolê. Praticar é outra história. É a parte mais difícil do sermão. Mas se nós quisermos ser conduzidos para o céu, nós não podemos ser só conhecedores. Nós precisamos ser também praticantes. Percebe isso? Sabe quando o pastor faz um apelo? Olha, você ouviu a palavra e você quer viver isso que foi pregado. Vem aqui na frente. E aí a gente vai. Uhul! Vou lá na frente, vou receber uma oração. Deixa eu te falar. Aqui não vai adiantar nada se você não dispor no seu coração a verdadeiramente se posicionar, a verdadeiramente colocar em prática aquilo que foi ministrado. Só assim nós seremos conduzidos aos céus. Quando nós não só ouvirmos, mas quando nós praticarmos. Amém? Vocês entenderam essa parte também? Então vamos relembrar? Qual que é o primeiro passo? Conhecer a palavra, né? E o segundo passo? Praticar. E qual que é o terceiro passo? Vou resumir nesses 3 passos, tá bom? Conhecer, praticar, e o terceiro passo é não abandonar a palavra. Vocês já ouviram falar de Asaf? Não é meu filho não, é o Asaf da Bíblia. Ele escreveu alguns salmos, entre eles o Salmo 73. Tá? O Salmo 73, eu vou conjecturar para vocês aqui, para ficar mais fácil. O Asaf está dizendo o seguinte, olha só, porque eu vi o ímpio e eu tinha inveja do ímpio. Porque para o ímpio estava dando tudo certo. Mas para mim que sou certinho, para mim que sou crente, as coisas estão dando errado. Vamos ser sinceros? Quem aqui já se sentiu assim pelo menos uma vez na vida? Sabe? Porque, olha só, peraí, como assim? Eu vou na igreja, eu obedeço meus pais, eu faço as coisas tudo certo, mas as coisas estão dando errado na minha vida. Agora, o meu primo, ele é desobediente, meu primo mexe com coisa errada, meu primo faz isso e faz aquilo, meu primo tá tudo... Mas tudo dá certo para ele. Sejamos, dá até uma raivinha gospel, não dá? Hã? Assim, miséria. Que coisa é essa? Mas sabe, eu já me senti assim várias vezes. Várias vezes. Eu lembro quando eu era jovem, adolescente, parece que as meninas bonitas, elas só queriam olhar para os caras bagunçados. Sabe? Parece que as melhores oportunidades só vinham para aquele cara que ninguém gostava. Parece que tudo dava certo para essas pessoas. Mas a gente que queria servir a Deus, nada dava certo. Aí a gente pensava, né? Não compensa. Você é louco, né? Não compensa. Não compensa. Esse era o pensamento. Mas na prática, compensa e muito servir a Jesus. Porque só servindo a Jesus que nós seremos conduzidos ao céu. Então, o Asaf teve essa crise. E aí eu lembro, quando eu estava para escrever o livro, eu fui aconselhar um jovem que estava desviado. Estava afastado dos caminhos do Senhor. E por que ele estava desviado? Porque ele entrou na crise do Asaf. Ele falou assim, Eberson, enquanto eu estava na igreja, enquanto eu pregava, enquanto eu fazia as coisas, nada dava certo. Mas aí eu fui para o mundão, rapaz, aí eu arrumei um emprego, eu agora tenho uma namorada, eu estou cheio de amigo. Será que se eu voltar para a igreja eu não vou perder tudo isso, não? Esse era o pensamento dele. Por quê? Porque aparentemente estava dando tudo certo. E sabe o que era interessante? Que eu conversando com ele, esse rapaz já tinha lido a Bíblia algumas vezes, e o pior desviado é aquele desviado que foi muito crente. Porque ele conhece a Bíblia. E aí, sabe o que? Ele ia fazendo as perguntas e ele mesmo ia respondendo, citando a Bíblia. Eu falei, que filho da mãe, como é que eu vou falar agora? E aí ele falou assim, Eberson, você não é o primeiro pastor e líder que eu estou conversando, não. Eu já conversei com vários. E todos eles me disseram a mesma coisa. Eles me disseram,
você já conhece a verdade. Eu falei, roubaram minha fala, e agora? O que eu vou falar para esse menino? Aí o Espírito Santo iluminou, e eu pensei o seguinte, o Júnior, vou chamar ele de Júnior, para preservar o nome dele, tá? Falei assim, Júnior, o seu problema não é falta de conhecimento, você conhece. Deu vontade de falar, o seu problema é falta de vergonha na cara, mas não foi eu falei isso não, tá bom? Assim, o seu problema é falta de decisões. Você precisa decidir não abandonar o Senhor. Essa é a grande verdade. E aí ele ficou refletindo sobre isso. E da mesma forma foi o Asaf. O Asaf conhecia a verdade. O Asaf era sacerdote, era levita. Né? A história vai dizer que Salomão construiu um templo e quem fez a ministração na inauguração do templo foi Asaf. Já pensou? Forte, né? Mas o Asaf teve uma crise de fé. E quem nunca teve uma crise de fé? O inimigo está o tempo inteiro querendo nos fazer duvidar. Sabe? Tem gente que pensa que o inimigo, ele só vem com tentação na área sexual. Não, também. Mas muitas vezes as tentações são na mente. Ele quer fazer você duvidar da sua fé. Ele quer fazer você pensar que não compensa servir a Jesus. E aí, essa era a tentação do Júnior. Essa era a dificuldade do Asaf, ele estava em crise. Mas a boa notícia é que o Asaf estava contando de uma coisa que já tinha passado, de uma coisa que já tinha acontecido, de uma coisa que já tinha ficado para trás. Por isso que ele vai falar assim, ó, eu tive inveja, eu senti assim, e etc. tal. Mas aí, o final do Salmo 73, o Asaf vai dizer assim, ó, no versículo 23, contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustém. Tu me diriges com o teu conselho, depois me receberás com honras. A quem tenho no céu, senão a ti? E na terra, nada mais desejo além de estar junto a ti. O Asaf entendeu o negócio. Olha só, as coisas podem dar dando certo para o meu vizinho aqui. Imagina que o vizinho do Asaf, irmão, era playboy. Tinha festa todo fim de semana na casa, festa na piscina, sabe? As mulheres mais bonitas da cidade iam para lá, e o negócio era animado, o pessoal não ficava nem doente. E o Asaf não estava lascado, não tinha dinheiro nem para comprar uma paçoca direito. Que amigo, então, tinha ficado no caminho. Mas aí um dia o Asaf falou, sabe uma coisa? Ele pode estar vivendo boas coisas aqui na terra, mas essas coisas são ilusão. Essas coisas não o completam. Essas coisas não fazem dele feliz de verdade. E essas coisas não vão levar, essas coisas só têm um destino, o inferno. Mas ele falou, mas eu tenho você, Senhor. Que eu tenho o Senhor, eu não tenho falta de mais nada. Porque eu tenho o Senhor, eu tenho certeza que a minha herança está no céu. Então eu prefiro sofrer nessa vida passageira e me deleitar durante a eternidade do que curtir uma falsa alegria nessa vida passageira e ser condenado ao inferno. Essa foi a conclusão do Asaf. Eu não lembrei do Salmo 73. Eu lembrei de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo... Ou melhor, 2 Coríntios 4, versículo 16, que diz assim, ó, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Né? Paulo está dizendo o seguinte, ó, a gente pode sofrer aqui na terra, mas isso vai ficar para trás, isso é momentâneo. Isso é passageiro. Porque na eternidade a gente vai sorrir como nunca.
Na eternidade, nós vamos viver uma paz que não consegue ser medida. Na eternidade não haverá mais dor, nem tristeza, nem choro. Então, o que compensa de verdade é servir a Jesus. Essa foi a decisão de Paulo. Essa foi a decisão do Asaf. E essa também foi a decisão do Júnior. O Júnior se reconciliou com Jesus. Hoje o Júnior é um pastor. E tem pregado o evangelho em várias cidades, vários lugares. Porque ele entendeu que de nada adiantaria viver longe de Jesus. Eu gosto de uma frase de um filósofo chamado Fyodor Dostoiévski. Ele diz o seguinte, que dentro do homem há um vazio do tamanho de Deus. E Deus é infinito, concorda comigo? Aí se você tira Deus e vai querer colocar dinheiro no lugar, não vai preencher. Você vai querer colocar um namoro no lugar, não vai preencher. Você vai querer colocar a carreira no lugar, não vai preencher. Se o vazio é do tamanho de Deus, só Deus é que pode preencher esse vazio. Então, nessa noite eu queria lembrar você, que se você quiser curtir um rolê de verdade, se você quiser se garantir num rolê que não vai simplesmente trazer uma alegria passageira, mas uma alegria eterna, você precisa de 3 coisas. Você precisa conhecer a verdade, praticar a verdade e não abandonar a verdade. Amém? Todos entenderam? Amém? Glória a Deus. E nesse momento eu queria orar com você. Eu queria que você fechasse os seus olhos, mesmo assentado. Feche os seus olhos e eu quero orar com você. Talvez eu estou aqui diante de alguns Asafs, diante de alguns Júniors, ou de alguma Júnia, alguém que tem passado por crise. Talvez o inimigo tenha tentado de muitas maneiras dizer que não compensa servir a Jesus. Talvez você tenha sentido atraído por coisas que você tem lutado com todas as suas forças, mas você tem sentido fraco. Nessa noite eu queria orar por você. Então, se há alguém entre nós que tem passado por isso, eu queria que você viesse aqui na frente. Vem aqui, na frente que hoje é atrás. Vem aqui que eu quero orar por você. Pode se ajoelhar aqui na frente, nós vamos orar por você. Você hoje que se sente fraco. Você hoje que sente, oh Senhor, obrigado por essa palavra. Talvez eu estou precisando conhecer um pouco mais a palavra. Talvez eu até conheço, mas eu preciso praticar mais. Talvez o meu problema não é nem conhecer, nem praticar. O meu problema é que eu estou quase abandonando essa verdade. Deus quer te fortalecer nessa noite. Deus quer te reanimar. Deus quer te dar sede da palavra, que você possa buscá-lo como nunca. Para que você possa não só entender as verdades, mas que você também possa ser um praticante dessas verdades. Deus tem algo especial para a sua vida nessa noite. Então, nesse momento, eu queria que você se humilhasse diante dele, sabe? Sabe, pecado tem nome, fraqueza tem nome. Então, coloca diante dele e fala assim, Senhor, me ajuda a lutar, Senhor. Ó, Senhor, um namoro santo. Me ajuda, Senhor, a lutar, Senhor, contra a desobediência aos meus pais. Senhor, me ajuda a lutar, Senhor, contra a fraqueza, contra a pornografia. Ó, Senhor, eu quero ler a Bíblia, mas eu não consigo, Senhor. Ó, Senhor, me ajuda, me fortalece, que as coisas possam ser diferentes na minha casa. Ó, Senhor, me ajuda a não abandonar a verdade, Senhor. Ó, Senhor, é o que eu te peço nessa noite, Senhor. Abençoa os teus filhos, Senhor. Fortalece eles nessa noite, sim, Senhor, ó Senhor, que eles possam, sim, Senhor, ser tocados por Ti, que eles possam, sim, Senhor, ser renovados por Ti nessa noite, Senhor. Ó Senhor, ser com os Teus filhos, Senhor. Ó Senhor, neste momento, Senhor, vai de encontro a eles, Senhor, que toda crise, que toda dúvida caia por terra, Senhor, em nome de Jesus. Ó Senhor, tem misericórdia de nós, nos ajude, Senhor, a travar essas batalhas. Ó Senhor, nos ajude, ó Senhor, a permanecer fiel a Ti, Senhor.
Ó Senhor, dê sede aos teus filhos da tua palavra. Ó Senhor, dê a eles, Senhor, conhecimento. Dê a eles, Senhor,